Muito bem, eu penso que podemos começar. Esperámos aqui 5 minutinhos para ver se entrava toda a gente. Começando com o debate, olá a todos, muito obrigado pela vossa presença, espero que se encontrem todos bem. O meu nome é Jorge Poço e hoje irei moderar um debate proporcionado pela Nova Debate acerca do sistema prisional e da reinserção social. Este tema chamou-nos a atenção, especialmente pelo perdão concedido aos condenados, como resposta à proteção dos mesmos relativamente ao risco de contágio do Covid-19. Ele é um tema novo e, portanto, teremos todo o gosto em trazê-lo aqui hoje, neste que é o último evento do Núcleo de Direito da Nova Debate. Para desenvolver este tema, convidámos o diretor executivo e cofundador da APAC, a Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, Duarte Fonseca, o qual desde já saúdo com muito gosto. Olá, Duarte, muito obrigado por ter vindo. Acreditamos que seja alguém ideal para nos falar um pouco sobre este tema, tendo em conta a sua área de trabalho. Eu aproveito para referir desde já que a caixa de comentários está aberta a quem quiser fazer alguma questão ou tirar alguma dúvida sobre este tema. O debate vai ser também depois publicado no YouTube, para se quiserem ver mais tarde ou partilhar com alguém que não possa estar presente agora. Mas bem, sem mais demoras, penso que podemos começar com as questões. O debate vai se basear em algumas questões que eu vou colocar ao Duarte. E depois também podemos dar uma vista de olhos às questões que eventualmente possam aparecer. A primeira questão, Duarte, é uma questão que levanta aqui um debate que eu penso que poderia ser tema só por si de um debate. Influencia, penso eu, todo o sistema penal. E é a seguinte: deveriam as penas orientar-se por imperativos de justiça punitiva ou deviam-se orientar por uma justiça mais ligada à reabilitação? Quais é que são os prós e os contras de cada uma? Ok. Olá a todos, obrigado Jorge também pela introdução. Só aproveitar também para agradecer ao Jorge, à Renata, à Nova Debate pelo convite e por acreditarem que eventualmente possa contribuir alguma coisa aqui para a discussão e pelo menos para nos pôr a refletir nestes temas que bem precisam de ser refletidos na nossa sociedade. Muito rapidamente, como o Jorge já disse, eu sou diretor executivo da APAC, que é uma associação que trabalha em meio prisional, muito numa lógica de promover a reinserção social destas pessoas que cometeram crimes ou que já saíram, entretanto, e já cumpriram a sua pena. Trabalhamos também alguma parte mais de políticas públicas e mais de advocacy junto das autoridades, do Parlamento, dos grupos parlamentares, etc. E depois fazer só assim também um disclaimer que é: eu não sou jurista, ok? E, portanto, apesar de ao longo dos anos ter vindo a ganhar alguma sensibilidade e alguns conceitos e alguns nomes técnicos da vossa área, desde já também fazer esse aviso, porque posso nem sempre usar da melhor forma os termos, mas é certamente com a melhor intenção. Bem, ajudei a fundar uma associação que acredita na reabilitação dos reclusos e, portanto, logo por aí, o grande lema é que todo o homem é maior que o seu erro, que ninguém é irrecuperável e, portanto, logo por aí está, acho eu, mais ou menos respondida à pergunta. Claro que eu vou desenvolver um bocadinho, mas entre a parte da punição versus reabilitação, se calhar até pondo aqui numa nomenclatura um bocadinho mais jurídica entre a retribuição e a ressocialização, e fazer aqui uma pequenina análise. Basicamente, primeiro, a execução de penas e a prisão como pena é muito recente na história da humanidade, não é? Portanto, terá pouco mais de 200 anos enquanto punição. Até aí, quer dizer, existiam eventualmente casas de detenção, mas eram transitórias enquanto a pessoa esperava pela sua pena, não é? Portanto, a pena era tipicamente corporal, na praça pública, muito numa lógica de retribuição e também numa lógica de prevenção geral, não é? Eu acho que se vocês são todos estudantes de direito, pelo menos em penal ou em processo penal, depois agora aqui já não sei porque também não fiz essas cadeiras, mas devem estudar estas questões, não é? Da prevenção geral, da prevenção especial, e era muito numa lógica de impedir ou de levar a que outros não cometessem crimes,
para que, pronto, para evitar assim pelo exemplo. Fomos evoluindo enquanto humanidade, não é? Quer dizer, desde a Declaração dos Direitos do Homem, as constituições dos vários países, a abolição da pena de morte, que aliás Portugal foi o primeiro país do mundo, acho que oficialmente foi o segundo a pôr na lei, mas aboliu antes. E há pouco tempo até, acho que foi os 150 anos comemorativos disso. Portanto, de alguma forma as leis foram evoluindo porque nós também, enquanto sociedade, fomos evoluindo, né? Fomos percebendo que existe uma forma de relacionamento e de criação de regras que é possível harmonizar e criar a paz social entre todas as pessoas. Hoje em dia até um bocadinho em sentido mais lato, não é? Com a própria natureza e com os animais, e portanto as coisas têm vindo a evoluir para termos uma consciência comunitária, coletiva de que todos importam. E, portanto, nesse sentido, claramente eu sou a favor de uma justiça reabilitativa pela ressocialização, não só porque humanamente acredito nisso e acredito que todas as pessoas merecem uma segunda oportunidade, por piores atrocidades que tenham feito, e isto às vezes pode ser difícil, porque acredito que aquilo que fizemos ontem não nos define hoje, né? E aquilo que fazemos, as nossas ações, embora digam alguma coisa daquilo que somos, não definem o que somos, e portanto que é possível a ressocialização. E depois, de um ponto de vista se calhar mais pragmático e até analítico ou científico, é muito mais barato e é muito mais eficiente ou eficaz a ressocialização. Eu acho que basta-nos olhar para os Estados Unidos, que têm provavelmente dos sistemas mais punitivos e retributivos, se quisermos, do mundo, para perceber que isso não diminui a criminalidade por si só. Não é? Portanto, usar os outros como exemplo não impede que novos venham a cometer crimes iguais ou piores. E, portanto, das duas uma, ou assumimos que aquelas pessoas não interessam realmente, então mais vale matar, é mais barato, ou, atenção, estou a ser irónico, ou então vamos, já que estamos a investir tanto dinheiro nos sistemas prisionais, né, e gasta-se muito dinheiro com os sistemas prisionais, então vamos fazer com que as coisas funcionem para estas pessoas voltarem. Ainda por cima em Portugal, que não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, estas pessoas vão voltar, quer queiramos, quer não, tenham bom ou mau comportamento nas prisões e, portanto, mais vale investir para que voltem melhores, é a minha opinião. E, portanto, a ter que escolher uma, está escolhida a ressocialização. E reforço também o que o Jorge disse de, se quiserem intervir e fazer perguntas no chat sobre coisas que vou dizendo, que não concordem, estejam à vontade. Muito bem. Já vimos aqui alguns prós dessa justiça de reabilitação. Consegue enumerar alguns prós também da justiça mais punitiva, mesmo tendo a opinião da reabilitação? Eu não sei como é que estão a viver. Não sei, bem, o punitivo depois, quer dizer, estamos a falar numa retribuição, não é? Claro. A lei do talião, olho por olho, dente por dente, não é? Se eu roubei, então agora fico com os teus bens todos, como pena. Ou se eu matei, então agora mato. Ou se ou corto-te uma mão, ou mato a tua mulher, não é? Para tu sentires o mesmo que eu sinto por me teres morto o meu filho. Portanto, depende do tipo de retribuição também que estamos a falar, mas eu não sei, bem, imagino que todos tenhamos estado nestes tempos em quarentena e que nem todos, muita gente adorou e que bom, tenho tempo para mim e tive tempo finalmente para pôr aquelas prateleiras em casa, para fazer aqueles arranjos que nunca fiz, ou tratar dos vasos que as plantas estavam sempre murchas e agora finalmente têm flores na primavera, mas muita gente, e portanto não sei com quem é que estou a falar e como é que vocês viveram isto, mas muita gente também passou as ruas da amargura durante estes tempos, que é tipo, pá, agora não posso sair, não posso fazer nada, quer dizer, e temos todos os confortos da casa, não é? Temos internet, temos um sofá, temos um frigorífico, podemos ir a qualquer hora ao frigorífico, e portanto a simples, estou só a fechar aqui o chat para não me distrair, portanto deixo para ti as perguntas, Jorge, mas
a pena por si só da falta de liberdade já é punitiva, ok? E portanto eu não sou contra ela, atenção, não é? Acho que se uma pessoa cometeu um crime tem que ser responsabilizada por esse crime. Depois as medidas da pena e se prendemos demais, isso é outra questão. Mas eu acho que tem que haver responsabilização das pessoas e tem que ser, e existem molduras penais para isso. Agora, a falta de liberdade por si só já é punitivo. Tudo o resto deve ser reabilitativo, deve ser ressocializador. Porque senão é isso, não vale a pena estar a punir só com a falta de liberdade. Isto é um bocadinho, eu sei que vocês vêm mais da área são da área de direito, mas a base da psicologia é comportamento gera comportamento. E portanto, se vocês querem ver um cão agressivo, batam-lhe desde que ele nasceu, não é? E vocês vão preparar um cão para as lutas. Se quiserem garantir que o cão é manso, é o melhor amigo do homem, se senta aos nossos pés, está à nossa espera quando nós chegamos a casa, etc., tratem-no bem, deem-lhe mimos, alimentem-no bem. E portanto o comportamento vai gerar comportamento idêntico e quase em espelho, e portanto o nosso sistema prisional lá dentro tem que ser este comportamento que gera um comportamento positivo, que é o que a sociedade espera, porque essa é que é a prevenção positiva, geral positiva e especial positiva. Muito bem, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado pela tua questão. Eu acho que vamos deixar as perguntas para o fim. Fazemos estas questões ao Duarte no fim. Primeiro vamos seguir as questões que já temos formuladas. Desculpa, Rodrigo, se por visto eu incentivei e o Jorge não deixa, mas não, estou a brincar. Não. Iremos fazer as questões. Sim. Boa. Muito bem, então partindo para a segunda questão. Como é que funciona o sistema prisional português e qual é que é o impacto das condições dos nossos sistemas prisionais na reinserção social e na reincidência dos reclusos? Só assim para dar uma ideia do que é a rotina prisional, mais ou menos. Primeiro, existem vários regimes de cumprimento de pena. Existe o regime comum, que é tipicamente um regime de segurança mais fechado. Existe o RAI, que é o regime aberto no interior, onde já existe, tipicamente não estão em contacto estes regimes, e portanto as pessoas têm um bocadinho menos, têm uma vigilância descontinuada, portanto não tem que estar sempre um guarda a vê-los. E depois há o regime aberto no exterior, portanto são pessoas que podem sair para vir trabalhar cá fora e voltam ao final do dia. Em teoria, a lei, a execução de penas e a reinserção defende que o cumprimento deve ser progressivo, não é? Até para haver uma adaptação, até chegarmos à liberdade condicional, que é a última adaptação, a última fase, até depois à liberdade final, em que já ninguém tem que dar cavaco a ninguém. No regime comum, a rotina é mais fechada, mais controlada, e existe um mito grande que é ponham os presos a fazer porque eles têm imenso tempo, não é? Tempo é o que não lhes falta, o que é um mito por algumas razões. A primeira é a nível de tempo útil para se envolverem, seja na escola, em formação, em projetos de voluntariado e desenvolvimento pessoal, em trabalho, portanto, há oficinas de trabalho dentro das prisões, não chega a 5 horas por dia. Okay? Portanto, estamos a falar em 4 horas e meia, em alguns casos 4 horas. Porquê? Porque estamos a falar, temos o corpo da guarda prisional, que tem horários rotativos, que tipicamente também não permitem que eles, principalmente quando há menos guardas no estabelecimento prisional, eles têm que estar fechados na cela. Portanto, normalmente a rotina saem da cela de manhã cedo, pequeno almoço, e vão para as atividades, por volta das 9, 9 e meia. Depois têm 2 horas, mais ou menos até às 11 e meia, depois almoço, depois são fechados, ok? E isto estou a falar em cenários ideais, onde nos estabelecimentos prisionais existe uma cantina onde podem almoçar, porque existem estabelecimentos onde não existe a cantina e, portanto, é distribuída a refeição em marmitas que é entregue na cela ou no corredor, onde for. Depois estão fechados mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, que é o tempo dos guardas também, por escalas, irem almoçar, com todo o direito, e depois são abertos novamente por volta das 2, 2 e meia. E depois mais 2 horas à tarde, 4 e meia, 1 hora ali de lazer, abertura, depende dos recreios, depende também muito das infraestruturas. Só para termos ideia, nós temos 49 prisões em Portugal,
temos algumas com mais de 150 anos de existência, de infraestrutura, e temos outras com 10, 15 anos. Portanto, como devem imaginar, foram pensadas de forma completamente diferente e a própria rotina prisional é influenciada por isso. Portanto, esta é mais ou menos a rotina. Depois são fechados por volta das 7, 6h30, até ao dia seguinte de manhã. Okay? Portanto, estão muitas horas fechados por dia, e isto estou-vos a falar em cenários ideais, porque depois há sítios onde estão abertos menos tempo. Temos ainda a segurança alta, ou a segurança especial, que no fundo é a máxima segurança, Monsanto, por exemplo, onde a rotina é muito mais apertada do que isto. Mas pronto, isso aí estamos a falar, também para termos uma ideia, isto de, aquilo que se vê nos filmes de segurança alta, segurança máxima, pessoas, as visitas por um vidro, não podem estar mais do que 2 ou 3 juntos no pátio, porque senão já é um ajuntamento que pode ser um motim. Portanto, pessoas que estão neste regime de alta segurança em Portugal são cerca de 150, numa população de 12 mil reclusos. Portanto, em teoria, nós só temos 150 reclusos que são verdadeiramente perigosos, se quisermos. Tudo o resto são pessoas, não estou a dizer que não tenham cometido crimes também hediondos, de sangue ou etc, mas quer dizer que não são um perigo público de serial killers como o Pedro não sei quantos, que matou o GNR e mais não sei o que mais. Portanto, estamos a falar, portanto, somos um país bastante pacífico, somos o terceiro país mais pacífico do mundo, não é? Portanto, esta é mais ou menos a rotina. Podem-se envolver na escola, isso é uma coisa muito boa que temos em Portugal, que é bastante evoluída até por comparação com muitos países. Todos os estabelecimentos prisionais têm escola, existem cursos de formação profissional do género do IFP, não quer dizer que depois todos se consigam envolver nestes cursos de formação, porque há questões legais, porque temos a questão dos preventivos, que muitas vezes não são elegíveis para estas formações ou para estes programas. Depois temos a parte do desporto, parte do voluntariado, das atividades religiosas e ainda do trabalho. Okay? Existem empresas que montam oficinas de trabalho dentro dos estabelecimentos prisionais, dão trabalho aos reclusos e pagam-nos. Infelizmente não há muitas a pagar decentemente, refiro aqui 1 ou 2 casos que são bons exemplos em Portugal, que é o caso da Delta, por exemplo, que tem 11 oficinas em 11 estabelecimentos prisionais, e nessas oficinas faz o mesmo que faz na sua fábrica de Campo Maior, que é faz o arranjo e a manutenção das máquinas de café e dos moinhos de café, é feito por reclusos. Por exemplo, aqui em Lisboa quase todas as máquinas que são estragadas dos cafés e dos restaurantes são arranjadas no estabelecimento prisional de Lisboa pelos reclusos. Portanto, quer dizer, isto permite-lhes ganhar dinheiro, permite criar uma conta poupança para quando saírem, valoriza a rotina deles, o tempo passa mais rápido, ganham disciplina, portanto há aqui uma série de benefícios. Depois também há empresas que se aproveitam e em que o pagamento é uma miséria. Mas pronto, assim, mais ou menos a rotina de um estabelecimento prisional é esta. Existem temos prisões quinta, muito, em Portugal havia muito esta coisa das prisões quinta, há prisões onde se produz vinho, Leiria, Alcoentre, Pinheiro da Cruz e lá em cima, está no nome do nome, uma prisão já perto de Bragança. Portanto, ainda há assim alguns resquícios de antigas oficinas de atividades económicas próprias dos EPs, dos estabelecimentos prisionais, que antigamente se fazia quase tudo. Uma das primeiras tipografias que apareceu em Portugal era dentro de uma prisão, se não me engano em Alcoentre, onde as contas do Estado, não havia computadores, eram feitas para serem encadernadas todos os anos por reclusos. Os tribunais, onde muitos de vocês provavelmente andarão daqui a uns tempos, toda aquela parte dos bancos, não sei o quê, foi quase tudo construído dentro de prisões e por mão de obra reclusa. Portanto, havia muita esta ideia de pôr os presos a trabalhar e a dar-lhes uma profissão, ensinar-lhes um ofício. Portanto, o nosso sistema prisional é bom nesta questão da reinserção social. Então, muitas dessas coisas que estou a falar também das oficinas e dos ofícios foi-se perdendo. Tipicamente o sistema prisional é o espelho da sociedade para pior, não é? Portanto, se cá fora temos 6% de desemprego, lá dentro se calhar temos 60%. Estou a exagerar, estou só a fazer uma comparação. Para termos uma ideia, há 10 vezes mais suicídios na população prisional do que na população em geral. Okay? Portanto, há muitos casos também de saúde mental. Pronto. A reinserção, eu diria que não funciona por 2 ou 3 razões em Portugal.
A primeira razão, para mim, está ligada à rotina prisional. Portanto, um dos grandes conceitos para que a reinserção seja possível é a chamada normalização. A normalização o que defende é que a rotina dentro de uma prisão deve ser o mais parecida possível com a rotina cá fora, dentro do possível que é dentro de 4 muros, ok? E isso implica os horários, implica os espaços, implica as pessoas, o relacionamento com as famílias. Portanto. E a nossa rotina prisional está longe disso, não é? Quer dizer, que seria de nós só termos 4 horas úteis por dia para nos envolvermos em coisas. Portanto, aqui numa hora já tinha ido 25% do nosso dia à vida. Portanto, esse para mim é o primeiro tema. E porquê? Porque nós só aprendemos a tomar boas decisões quando treinamos a tomar decisões reais. Ou seja, nós por dia, enquanto seres humanos, tomamos cerca de 7.500 a 10.000 decisões por dia. Okay? Vou fazer um snooze de manhã, mais 5 minutos para... o despertador está tão bom aqui. Pronto, isto é uma decisão. Vamos, né? Vou vestir este casaco ou vou vestir aquele outro, ou não vou vestir. Portanto, estamos sempre a tomar decisões inconscientemente ou conscientemente. Um recluso toma metade disso. Okay? Mas nós, enquanto sociedade, quando os prendemos, o que nós queremos é que eles aprendam finalmente a lição para virem a tomar boas decisões na vida, porque aquilo que decidiram foi mal decidido. Mas se nós não os deixamos praticar, tomar decisões, eles não vão tomar melhores decisões quando saírem. Portanto, para mim é óbvio que a reinserção logo por aí já não funciona. Depois há um segundo aspecto, que é a questão dos técnicos e dos guardas, portanto toda a parte do staff que está... não há investimento nesta profissão ou nestas profissões há muito tempo em Portugal, seja no corpo da guarda prisional, seja nos técnicos. Os técnicos hoje em dia são quase uma extensão dos tribunais de execução, portanto, estão completamente afundados em burocracia e relatórios que têm que entregar aos tribunais para decidirem as precárias ou as liberdades condicionais. Portanto, se não têm tempo para a relação com a pessoa, é um técnico de reeducação, portanto é suposto estar com a pessoa, perceber o plano de vida, perceber que formações é que se calhar devia envolver-se mais ou não, fazer um plano individual de readaptação e de reinserção e implementá-lo, mas depois passam o tempo no gabinete porque têm que preencher os relatórios para o tribunal e têm mesmo que os preencher porque senão caem-lhes em cima, portanto isto não é sequer culpa dos técnicos. A reinserção não vai acontecer. A mesma coisa com os guardas, não é? O corpo da guarda prisional é mais equiparado a uma força policial, se quisermos, quando deveria ser mais uma força também de reinserção, porque são aqueles que passam 24/24. Mas isto implica investimento, implica formação. Há 30 anos atrás, não que eu me lembre, atenção, eu não sou assim tão mais velho que vocês, mas quer dizer, ser parado pela GNR à meia da noite no interior do país não era uma coisa apetecível porque podia ser perigoso, não é? A própria GNR. O que é que se fez? Investiu-se nas forças de segurança, não estou a dizer que não se devia investir mais eventualmente, mas hoje em dia muitas destes PSP, GNR, etc. são autênticas licenciaturas. A guarda prisional, por exemplo, na Noruega, é um prison officer, é uma licenciatura. São pessoas que estudam imensa psicologia, também estudam e também treinam combate corpo a corpo, segurança, etc. Mas a grande força está aqui. Não é? Eu, pela psicologia, consigo controlar 200 pessoas. Eu, pela força, bem, eu se calhar nenhum, não é? Mas pelo menos devia ser 1 para 1. Portanto, claro que assim faltam sempre guardas. Enquanto também não houver um investimento no tipo de staff e no tipo de colaboradores que trabalham dentro das prisões, e aqui meto todos, técnicos, guardas e outros, a reinserção também não irá funcionar. Novamente, comportamento gera comportamento, não é? Portanto, tudo junto. Portanto, a reinserção funciona, em alguns casos, porque eventualmente têm mais suporte familiar, porque apanharam um técnico mais aguerrido e que faz aquele extra mile, porque já tinha alguma cabeça e percebeu que não é aquilo que quer fazer da vida, mas não provavelmente porque o sistema prisional ajudou imenso à reinserção. Muito bem, muito bem. Então, vamos partir para a terceira questão e depois vemos aqui a questão do Rodrigo, que me parece bastante interessante. Portanto, Duarte, se nos pudesse dar agora um panorama internacional acerca deste tema, relacionando sempre a reinserção e a reincidência noutros países. Por exemplo, o Brasil, a Noruega, outro que acho interessante falar. Por acaso, Brasil e Noruega, que nem combinámos, mas
Então, comparar com outros países é sempre preciso perceber, e faço já este aviso inicial, que estamos a falar sempre de culturas diferentes, de quadros legais diferentes e, portanto, por muito que vejamos outros exemplos com bons olhos, eles nunca seriam transpostos na íntegra, nunca seria possível transpô-los na íntegra para Portugal, ok? Não quer dizer que não possamos aprender, inspirar-nos, melhorar até e depois adaptar à nossa realidade. Começo pela Noruega, porque é talvez assim o país mais conhecido à volta das prisões. Também já referi a questão da formação dos guardas na Noruega. Há uma prisão na Noruega que é a prisão de Bastøy, que é numa ilha, que é considerada a prisão mais humana do mundo, pela CNN, mas quer dizer, vale o que vale, e o The Guardian, mas há muitas outras pelo mundo fora também muito boas. E aí aconselho-vos a ver, há uma TEDx Talk do antigo diretor de Bastøy, o Tom, que é muito boa, e o início da TED Talk dele fala muito disto, quase que parece que foi feito em tempos de quarentena, não é? Porque imaginem-se a ficar presos no vosso quarto uma semana, um mês. Portanto, agora imaginem ficar a quarentena um mês sem internet, sem televisão, sem ver, depois falamos se achamos que as prisões deviam ser mais humanas ou não. Porque eles são muitas vezes acusados que Bastøy é quase um luxo, aquilo podia ser quase um hotel, não é? Portanto, acho que em Portugal, estamos a falar da Noruega, que tem um nível de vida muito superior a Portugal, portanto, nunca poderíamos fazer isso em Portugal, pelo menos ao mesmo quadrante. E depois são muito vocacionados para a reinserção, exatamente por causa dos guardas, mas também porque trabalham muito em pequenas unidades. Por exemplo, Bastøy tem 125 reclusos, que até é uma prisão bastante grande para a Noruega. Nós cá, para vos dar um exemplo, agora Lisboa está com 800, mas já teve 1400. O Porto está com 1100, 1200. Quer dizer, agora com estas saídas eu não sei como é que ficou cada estabelecimento prisional, mas à volta disso. O Brasil tipicamente não é considerado o grande exemplo, não é, a nível prisional, tem a terceira maior população do mundo prisional. Passada, penso que chegou a quase 800 mil. Exatamente, chegou a 800 mil recentemente e vai continuar a aumentar enquanto não mudarem a política, com a agravante que são um país pobre, por comparação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm 2 milhões presos, portanto, ou 2,5, assim uma coisa, e vai continuar a aumentar com a política que tem. O Brasil, paradoxalmente, acaba por ter o pior e o melhor, se quisermos. O melhor no sentido que põe ao nível de uma Noruega, no contexto brasileiro, que são as prisões APAC no Brasil, que existem, muito desenvolvidas no estado de Minas Gerais. O Brasil é um estado federativo, portanto, e os próprios juízes em cada comarca têm algum poder de decisão, e portanto as coisas também podem avançar por decisão de um juiz. Nunca seria possível uma coisa desse género em Portugal. E depois temos aquelas prisões que se conhece dos filmes, com 30 ou 40 pessoas dentro de uma mesma cela, que têm que fazer turnos para dormir, que saem 1 hora por semana, que as visitas, há uma coisa que é chamada revista vexatória, que é todos os orifícios do corpo da visita são revistados, portanto estão a ver os abusos também que existem nas mulheres, nas irmãs, nas mães destes reclusos. Portanto, como é evidente, as prisões do Brasil são muito más, e eu tive a oportunidade de visitar uma destas, e tive a visitar também algumas prisões das outras das APACs, que são, para o contexto brasileiro, de pequena escala, ok? E eu gostava de falar das escalas. São de pequena escala, para terem uma ideia, uma prisão APAC no Brasil tem no máximo 200 reclusos. Isto é pequena escala, e com os 3 regimes, e os 3 regimes são independentes, portanto são mais ou menos 70 por regime. Aqueles regimes que eu há bocadinho falava no início, regime comum, RAI, aberto no interior e aberto no exterior, que eles lá chamam de fechado, semi-aberto e aberto. E gostava de vos falar destas 2 grandes tendências que existem pelo mundo fora, que é a grande escala e a pequena escala. Por um lado, há esta tendência de grande escala, prisões com 1.000, 2.000, 3.000 reclusos para, é isso, ganhos de escala, ganhos de gestão, de infraestrutura, de tudo, não é? Embora depois a manutenção de uma infraestrutura dessa envergadura não é a mesma coisa, os custos associados também às faltas de eficiências da gestão deste tipo de dimensão
são muito grandes também, essas perdas, e muitas vezes quando se fazem os cálculos não se tem em conta também estas ineficiências que as grandes estruturas acabam por ter. Aqui estou a falar um bocadinho, se calhar numa nomenclatura mais de gestão, mas que é a realidade. E por outro lado, por exemplo, na Itália, França tem imensas prisões com 1000, 2000 reclusos, tipo, é prática comum. Enquanto cá nós temos 2 e já dizemos eles tipo, estão a construir uma para 2000 ou 3000, assim como quem não quer a coisa. E depois também estão a imaginar que se quisermos construir uma prisão para 2000 pessoas, o centro de Lisboa não seria uma opção, não é? Não só porque o metro quadrado vale muito, mas porque não há espaço. E portanto, onde é que vamos construir isto? Vamos construir fora das cidades, isolado. Portanto, vamos continuar a perpetuar este ciclo de isolamento social, isolamento familiar, isolamento comunitário, mais uma vez, não contribui para a reinserção. Por outro lado, a pequena escala, e esta é uma tendência que também começa a aparecer, e que não é só na execução de penas, não é só nas prisões, isto já vem tratamento da toxicodependência, do sem-abrigo, de pessoas com deficiência, da saúde mental. Cada vez mais se fala na integração comunitária, nos centros comunitários, não é? Os lares de idosos ou os centros de dia. Nós não pomos os nossos idosos ali fora da cidade, longe, como se fazia com as leprosarias antigamente. Portanto, isto é uma tendência cada vez maior e que se percebe para resolver problemas sociais e comunitários. Tipicamente é preciso pequena escala e integração na comunidade. E portanto, aqui também vender um bocadinho o nosso peixe, nós estamos envolvidos e fomos um dos fundadores também à PAC de um movimento internacional que é o movimento Rescale, com mais foco na Europa, que tem por base 3 grandes pilares, que é o pilar da integração comunitária, o pilar de casas de detenção de pequena dimensão, portanto 20 a 30 pessoas por casa, por prisão, e o tratamento diferenciado. Portanto, eu não posso querer que uma pessoa que consome droga tenha o mesmo tratamento penitenciário, se lhe quisermos chamar assim, não gosto nada do nome de tratamento, que uma pessoa que não pagou uma série de multas e foi presa. Que isto também existe em Portugal. Porque são problemas realmente diferentes e as causas que levaram a cometer crimes são completamente diferentes. Portanto, o tratamento das pessoas e o programa de reinserção feito com cada um tem que ser diferenciado. Dito isto, estamos muito envolvidos nisto numa lógica de é possível em Portugal implementar uma coisa destas. E se olharmos para prisões em Portugal, vou dar um exemplo para me calar, por exemplo, Torres Novas. Torres Novas tem 60 reclusos, agora deve ter para aí uns 40 ou 30 com estas saídas. É um exemplo inacreditável de um estabelecimento que funciona bem em Portugal. Não deixa de ter aqueles problemas de rotina que eu falei no início, mas por ser uma prisão pequena, onde as pessoas se conhecem pelo nome, só para vos dizer, 99% dos reclusos em Torres Novas trabalham ou estão envolvidos em atividades durante o dia. Não só porque tem uma diretora fenomenal e fora de série, como existe uma integração com a comunidade, portanto as câmaras municipais estão envolvidas, empresas municipais, a paróquia, a fundação local, toda a comunidade se responsabiliza pelo próprio problema. E o problema de alguém que comete crimes é um problema da comunidade. Eu não posso fechar os olhos e dizer, isso não é nada a ver comigo. Epá, eu nunca cometeria, eu nunca faria isso, nunca, que seria. E a linha entre cometer crimes e não cometer crimes é muito mais pequena do que aquilo que achamos que possa ser. Portanto, é muito perigoso dizer eu nunca, porque não sabemos o que é que nos vai acontecer na vida. E isso não nos vai um dia saltar a tampa por algum motivo no trânsito. Mas pronto, só para me calar que apesar de tudo existem bons exemplos de pequena escala que nos mostram que é possível e isto já existe em França, em Itália, na Alemanha, Malta, Bélgica, Holanda, Noruega. Portanto, existem algumas destas casas na Europa, mas também existe a tendência da construção em larga escala. Portanto, existem estas 2 grandes escolas e estas 2 grandes linhas de ação que coexistem e ambas a fazer pressão e lobby junto da Comissão Europeia, junto dos governos e pronto, e portanto é isso. Muito bem, então vamos passar agora para a pergunta do Rodrigo, que eu acho muito interessante, já estive aqui a ler. O Rodrigo gostava de ouvir o Duarte a falar sobre 2 temas. Um sobre o fracasso do Presidente Obama para fechar a prisão de Guantánamo, se acha que foi a falta de vontade ou de oportunidade, e 2 acerca do caso da Valentina. Como é que se explica que no máximo os culpados cumpram 25 anos de pena
sob pena dessa pena poder vir a ser reduzida, sem nunca fazer um apelo, portanto, à pena de morte. Acredita que pode haver outra punição a condenados por este crime? Rodrigo, pões-me aqui numa situação. Relativamente ao primeiro tema, para me dar tempo para eu pensar para o segundo, não, mas relativamente ao primeiro tema, eu não tenho grandes informações, parece-me que estamos a lidar com casos diferentes. Há questões de diplomacia, questões de terrorismo, cheira-me que por muito que eles quisessem, há ali questões que eles não sei se algum dia vão conseguir resolver, os Estados Unidos, sem de alguma forma abrirem a dianteira ou abrirem olhem, realmente fizemos asneira e nunca devíamos ter feito isto, porque a seguir, quer dizer, estas pessoas vão sair, ou são verdadeiros terroristas e ainda vai haver uma revolta maior contra os Estados Unidos, ou vai sair tudo cá para fora daquilo que acontece lá dentro. Mas não sou de todo um especialista neste tipo de temáticas e, portanto, não faço a mínima. Isto é um puro achismo, aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, vale o que vale. Relativamente ao caso Valentina, é assim, pondo de parte o mediatismo, acho que nunca é possível, não é? Portanto, eu acho que esse é o primeiro ponto quando analisamos este tipo de casos, é ter noção que são casos mediáticos e que, quer queiramos, quer não, nos toldam o pensamento e há uma série de vieses, de bias à nossa volta, por ser o tipo de crime que é, pela atrocidade que foi, por ser uma criança, por ser o pai a matar a própria filha, que é uma coisa que não se compreende. Eu sou pai, minha filha tem 8 meses, quer dizer, não consigo compreender, não consigo conceber como é que um pai se passa ao ponto de, é que não é passar, dar uma sapatada no rabo e a seguir arrependo-me, é passar-me durante 5 dias, estar completamente desaustinado, a massacrá-la e a bater-lhe, a deixá-la ali nas ruas da amargura. Portanto, é muito difícil de compreender isso. Uma das perguntas que me fazem muitas vezes é: e se violassem a tua mulher? Ou e se fizessem não sei o que à tua filha? Não sei, não é? Acho que é muito humano termos sentimentos e emoções de vingança, não é? Agora, espero 2 coisas. 1, que isso nunca aconteça. 2, se isso acontecesse, eu não tenho a condição e a racionalidade necessária para poder analisar e gerir este tipo de temas, não é? Portanto, eu teria que ser afastado de uma APAC. Portanto, provavelmente a mãe da Valentina ou o avô da Valentina, se fossem um diretor prisional ou o juiz ou o advogado, têm que ser afastados, porque não têm a racionalidade possível, não é? É preciso tirar. 25 anos. 25 anos é imenso tempo, atenção. Não estou a dizer que... E se olharmos só pela lupa da retribuição, 25 anos nunca será suficiente. Aliás, a única coisa que provavelmente seria suficiente era matar também o pai da Valentina. Era a única forma de retribuir pelo mal que ele causou, ou seja, nunca será suficiente. Portanto, temos que mudar os óculos, não é? Se eu olho com os óculos da retribuição, nunca será suficiente, nunca vou conseguir perceber como é que este tipo um dia vai ter precárias, como é que este tipo vai sair ao fim de 5/6, não sei se sabem, mas ninguém cumpre a totalidade da pena em Portugal, mesmo com mau comportamento, ao fim de 5/6 sai, porque a lei entende que tem que haver um período de adaptação à liberdade, durante esse tempo são acompanhados por um técnico de reinserção cá fora, em teoria, depois na prática depois também não há muitos técnicos cá fora. Portanto, se olharmos só pelos óculos da retribuição, nunca será suficiente, 25 anos. Se olharmos pelo lado da reinserção, sinceramente, 25 anos, eu acho que é tempo mais do que suficiente para mudar ou para criar caminhos para que a pessoa se mude. E depois gostava de dizer uma segunda coisa. Eu acho que há casos, atenção que isto é um caso de prisão, mas há casos que o problema aqui não é o ter cometido um crime em si, é que desvio é que ali está, do ponto de vista comportamental e mental, que levou a isto. Porque não é o tipo do gangue que decide fazer um assalto, ou mesmo que decida matar alguém de um gangue oposto, é alguém que matou a filha de uma forma completamente atroz e, portanto, isso, a pessoa tem que estar muito mal, não pode estar compensada, é impossível, não é?
Ou então estamos a falar aqui de uma psicopatologia, mais uma vez não está compensada, não tem qualquer empatia pela situação, por ele próprio, pela filha. Portanto, não te consigo dar propriamente uma resposta melhor do que esta, não é? O que eu acho é que uma coisa que se sabe, não necessariamente em pais e filhos, mas por exemplo em crimes passionais, quando um homem mata a mulher ou a mulher mata o homem, são os casos em que há menor reincidência. Por exemplo, um assassino, tipicamente não há grande reincidência, porque a questão era com aquela pessoa, ou aqueles casos que ouvimos às vezes de vizinhos, não é? Por causa de 1 metro de terreno, o outro mandou-lhe uma machadada e a coisa ficou ali. Esse tipo nunca mais vai voltar a matar, quase garantidamente. Agora, por questões de prevenção geral, ele tem que ser preso. Não é por especial, é por geral, porque senão somos impunes, não há castigo. Portanto, porque a pessoa passou-se com aquela pessoa, não é um assassino propriamente, não é um serial killer, não sei o quê. Agora, é um caso tramado, e é um caso tramado também do ponto de vista mediático, porque depois toda a gente que está nas prisões é igual ao pai da Valentina. São todos assassinos e criminosos que não merecem viver. E esse estigma é tramado, porque a maior parte não é isso. Muito bem. Já vi que temos aqui outra questão da Joana. Muito obrigado, Joana, pela tua pergunta. Mas antes disso, eu queria só fazer uma questão que suscitou nesta resposta ao Rodrigo, que é a seguinte: quando existem esse tipo de psicopatologias, mesmo assim é possível essa reabilitação? Pois, é outra questão. Eu penso que há casos de desvio que não. Hoje em dia acaba por haver muita medicação. Por exemplo, uma das coisas que eu até tenho alguma experiência é em Portugal. Apesar de tudo estar melhor, este diretor-geral tem feito um trabalho muito bom a vários níveis, e uma das coisas que conseguiu finalmente, visto que há mais de 10 anos que éramos consecutivamente condenados pelo Tribunal de Direitos Humanos do Homem, pela Comissão Europeia, etc., era que nós tínhamos a maior clínica psiquiátrica de inimputáveis dentro de uma prisão. Portanto, nós prendíamos os inimputáveis, não é? E, portanto, vocês devem estudar o conceito de inimputabilidade. Se não tem culpa, não é preso. Não quer dizer que possa estar em liberdade, porque representa um perigo para si e para os outros, que é outra questão. E era a clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, lá em cima no norte, que eu penso que continua a ter ainda alguns reclusos inimputáveis, não são reclusos, mas este diretor-geral conseguiu, num protocolo com o Hospital Pedro Spano, Magalhães Lemos, pelo menos 40 camas para eles saírem e irem para o hospital psiquiátrico e não estarem ali presos. Estas pessoas, quer dizer, cometeram crimes hediondos também. Mataram os pais, violaram a mãe, decapitaram a mãe, é tudo coisas deste género, ok? Mas porque as vozes ou a rádio ou alguém lhes disse para fazer isso. Portanto, claramente, quer dizer, não há a mínima dúvida ali, quem entra ali naquela clínica, se põe em causa que aquelas pessoas são culpadas, bem, então eu não sei bem. Portanto, o que eu sei é que tem que haver respostas do ponto de vista da saúde mental, e é uma das coisas que tem aparecido eu acho que nós temos visto algumas tendências, não é? Foi as pessoas com deficiência, as pessoas sem abrigo, agora é as vítimas de violência doméstica, começa a aparecer a questão da saúde mental, que eu acho que vai ser a próxima grande coisa em Portugal. E ainda bem que vamos por ondas, mas vai ser o próximo grande problema social, o grande problema social em Portugal. Estas pessoas têm que ter uma resposta própria. Se é internamento em hospital psiquiátrico, em casas comunitárias também de saúde mental que existem, etc., não sei. O que eu sei é que muitas destas pessoas medicadas, com um controle diário da medicação, portanto é preciso haver técnicos de saúde que acompanham e garantem esta toma de medicação, podem perfeitamente viver acompanhados ou até em determinados casos sozinhos. Não é? Portanto, não representam perigo para a sociedade se estiverem medicados. É o caso do pai da Valentina, não faço a mínima, não sou especialista, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não tenho esse conhecimento para avaliar. Portanto, agora, não se pode... mataram, mas foi por culpa da doença, então deixa lá. Não, também não. Tem que haver respostas para esses casos, mas não é a prisão. A prisão não vai resolver. A prisão vai fazer com que ele daqui a uns anos saia. No caso dos inimputáveis não, porque o juiz avalia de 2 em 2 anos,
E há pessoas naquela clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo há 40 anos e a pena máxima é 25. E depois há uma outra coisa que é as penas sucessórias, que acaba muitas vezes também sucessivas, que acaba muitas vezes por dar mais 25 anos. Mas isso é outra discussão. Muito bem, vamos partir então para a questão que a Joana colocou. E a Joana colocou a questão, pediu para o Duarte explicar e desenvolver qual a taxa de reincidência em Portugal e o que poderia ser feito para diminuir essa taxa. Então, a taxa de reincidência em Portugal não existe, que é uma vergonha. Na verdade, muitos países não a têm ou não a divulgam, mas é um dado que não existe, que é uma pena, torna muito opaco o sistema quando podia perfeitamente não ser. Eu falo pessoalmente, por experiência própria, pelas pessoas que tenho conhecido dentro das prisões, que estaremos certamente e seguramente a falar de uma taxa entre 60% a 70% de reincidência em Portugal. Depois há métodos de cálculo diferentes, depois podemos estar a falar em taxa de reincidência há 2 anos, a 3 anos, a 5 anos. Depois há países que só consideram a taxa de reincidência se for o mesmo crime, se for um crime diferente já não é. Ou seja, nem sequer a comunidade científica e o mundo em geral está de acordo no que é bem a taxa de reincidência. E essa outra questão, por exemplo, a Noruega tem taxas de reincidência baixas, mas a Noruega, quer dizer, uma pessoa é apanhada 2 vezes a falar ao telefone, a guiar, pode ir cumprir uma pena de 1 mês, por exemplo. Essa pessoa nunca mais vai atender o telefone a guiar, não é? Eu não quero ir lá para dentro. Portanto, taxa de reincidência baixa. Não é? Portanto, às vezes as taxas de reincidência também, se não tiverem os mesmos critérios, não nos permitem propriamente comparar bem entre países e perceber se o sistema funciona ou não por comparação com outros países. Mas o que é que poderíamos fazer para diminuir isto? Para mim é isto, são unidades pequenas, é um investimento da sociedade civil, é uma maior abertura do sistema prisional à comunidade, é a normalização da rotina, é o investimento no staff e é garantir que existe um acompanhamento de lá de dentro até cá fora. Tipicamente eu ouço muitas vezes as pessoas dentro do sistema prisional dizer não, a partir do momento em que saem da prisão eu já não tenho nada a ver com isso. Porque já não é o valor deles e é verdade. Mas a partir do momento em que não existe um contínuo, não existe um tratamento ou um acompanhamento contínuo desde lá de dentro até cá fora, será difícil. E, portanto, estruturas mais pequenas, inseridas na comunidade, permitem esse acompanhamento, porque a sociedade conhece-os, a comunidade envolvente, os vizinhos. Um exemplo muito giro, 2 exemplos muito giros de integração na comunidade, um em Itália e outro na Alemanha, que já visitei ambos. Em Itália tem uma cooperativa social, eles têm muita a lógica das cooperativas sociais, nós não temos muito em Portugal, que fazem produtos biológicos, produzem produtos biológicos, compotas, etc, e exportam e vendem à normalidade. E quem são os trabalhadores desta cooperativa? São reclusos, ex-reclusos e pessoas com deficiência da comunidade. Portanto, isto faz com que os próprios reclusos ajudem as pessoas com deficiência a colar o rótulo, a corrigir, a levar à casa de banho. Portanto, eles sentem-se úteis para a sociedade. A própria sociedade vê pessoas que afinal até são humanas, afinal até estão dispostas a ajudar os outros. E existe aqui uma aproximação de mundos. Haver esta aproximação de mundos permite que quando estas pessoas saem já mais propensas à reinserção. Segundo exemplo, a Alemanha, também numa pequena casa de detenção. Tem um mini, não é bem um jardim zoológico, mas tem sim um parque com alguns animais, como póneis, etc., numa prisão juvenil, portanto que vai dos 15 aos 24 anos, se não me engano, esta casa de detenção. Ao fim de semana, as pessoas da comunidade podem ir lá visitar os animais com as crianças. Okay? E são os próprios reclusos que ajudam a passear no pónei, que tratam dos animais, que estão ali a receber as pessoas. E esta aproximação, mais uma vez, permite a reinserção pós, porque há uma troca de serviços, se quisermos, e de créditos emocionais entre os dois lados. Pronto, portanto, para mim passa muito por isto, passa pela integração na comunidade, pela responsabilização de todos nós, por isto passar a ser um tema da sociedade em geral e por pequena dimensão, porque de outra forma isto tudo que eu estou a dizer não é possível. Uma prisão com 1000 pessoas, com uma rotina, não é possível fazer estas coisas todas.
vai sempre haver muitos processos e muitas regras que não vão permitir a implementação deste tipo de projetos e de programas que são os que permitem a verdadeira reinserção. Esta eu estava melhor preparado para responder do que a do Rodrigo. Pronto, muito obrigado pela tua resposta, Duarte. Temos aqui mais uma questão da Sofia Almeida, que pedia que o Duarte falasse ou respondesse um bocado sobre o que se faz no sistema prisional com ofensores sexuais. Que forma de reabilitação ajuda com a reincidência existem? Então, isto parece hoje um bocadinho a minha cassete, mas eu não sou especialista em... Eu não sou jurista, não sou especialista em Guantánamo e, mais uma vez, não sou especialista em questões de ofensores sexuais. Existem programas para ofensores sexuais desenvolvidos pela Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais e que é quem gera o sistema prisional, que são implementados muitas vezes pelos próprios técnicos de reinserção, os técnicos de reeducação que há bocadinho falava. Nem sempre são implementados, porque os próprios técnicos depois também estão afundados em burocracia. Há algum acompanhamento, não tanto também quanto deveria existir, de psicólogos que trabalham no sistema prisional, mas também, mais uma vez, há um déficit grande desse tipo de técnicos lá dentro, mas é feito algum trabalho. Ao contrário dos Estados Unidos, que é se calhar o exemplo mais próximo que temos com esta questão dos ofensores sexuais, não existe aquela obrigação de depois, quando eles saem, de se irem apresentar aos vizinhos, a dizer que vivem ali, que são um ofensor sexual registado. Pronto. Se tem resultados, se não tem, não sei. Eu conheci uma vez um e outra vez uma outra. O que eu sei é que são pessoas que sofrem muito com estas pulsões sexuais que têm. Mais uma vez, eu acho que os crimes sexuais, as violações podem estar ali num misto entre o que eu vou dizer ou não, mas quando falamos de pedofilia e de coisas do género, acho que mais uma vez estamos a falar de casos de saúde mental. Não estou a dizer que aqui neste caso não sejam de prisão, não é como os inimputáveis, mas que precisam de um acompanhamento especializado, até para se perceber o tipo de acompanhamento que vai ser necessário fazer lá fora. Mas que tipicamente são pessoas que sofrem imenso. Isto agora seria a típica resposta, e a vítima não sofre? Claro que sim, atenção, eu quando defendo os reclusos, nunca estou a defender os reclusos em vez das vítimas, ok? Eu só acho que nós, enquanto sociedade, temos que atacar todos os problemas que temos na sociedade. Toxicodependência, crianças abandonadas, crianças maltratadas, idosos, reclusos, vítimas, ok? E só podemos evoluir enquanto sociedade se todos evoluirmos e se não deixarmos ninguém para trás. Mas são pessoas tipicamente que sofrem imenso porque têm perfeita consciência que aquilo que sentem, aquilo que as excita, aquilo que não é normal e que não está bem. Okay? Mas há quem consiga controlar e há quem não consiga. Mas isso é um bocadinho como aquelas pessoas que são mais agressivas à partida. Eu tenho uma tendência para ser agressivo. Agora, eu controlo ou não controlo a minha agressividade? Quer dizer, alguém me apita ou eu fico furioso no trânsito, acham que eu me irrito no trânsito, depois já ter dado este exemplo 2 vezes, e saio do carro à mínima apita dela? Ou, pá, olha, se calhar digo um palavrão, sou do Porto e sigo caminho. Estão a ver, tipo... O ser mais agressivo não me dá o direito de ser agressivo. Não é? Portanto, eu ter uma pulsão sexual ligada às crianças ou a mulheres que me rejeitam, não é? Que a violação, eu diria, que tem que ser uma pessoa que se excita pela nega, não é? Portanto não consigo perceber muito bem, mas isso não me dá o direito de. E não só saber que não me dá o direito de, mas conseguir controlar esse não tenho direito a. E há realmente pessoas que não têm esse controle. E vemos isso na agressividade também. Pessoas que, à mínima coisa, aquilo é explosivo. Não aprenderam a controlar. Ou têm algum déficit também à volta disso. Portanto, existem, mais uma vez, eu acho que podia existir bastante mais programas ligados a isto. Apesar de tudo, também não temos um abuso de casos. Temos, claro, temos alguma porcentagem, mas não é também o que se pinta. Muito bem. Não sei se há mais questões, já estamos aqui a chegar também ao marco de 1 hora, que era o tempo do debate.
se não houver mais questões, penso que ficamos por aqui. Muito bem. Só esperar um bocado a ver Sim. se... Eu posso vender também o peixe. Se quiserem seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é sempre bem visto. Acho que acima de tudo este é daqueles problemas sociais que, enquanto não houver uma força da sociedade civil grande, não haverá também mudanças do ponto de vista político, do investimento público e por consequência do próprio sistema prisional. E só para vos dar um exemplo, por exemplo, acho que, não sei se conhecem a Associação Salvador, eu acho que faz um trabalho esplêndido do ponto de vista da promoção dos direitos e da consciencialização das pessoas com deficiência. E eu acho que eles tiveram uma influência enorme nesta nova lei que houve há pouco tempo, da empregabilidade também ligada às pessoas com deficiência. E isto só é possível porque eles têm uma força pública, não é? Quer dizer, têm 150 mil pessoas no Facebook, têm não sei quantas milhares no Instagram, há ali uma capacidade de fazer pressão pública e política que tipicamente as organizações do sistema prisional não têm. E daí o meu pedido e a minha call to action aqui. Como é que se chamam as páginas, Eduardo? APAC Portugal. APAC Portugal. Muito bem, se quiserem seguir, está aí. Bem, penso que ficamos por aqui, não há questões. Foi uma conversa bastante interessante, produtiva e enriquecedora. Duarte, muito obrigado por ter estado connosco e por partilhar a sua experiência sobre o tema. Espero que tenham gostado todos. Este foi o nosso último evento do semestre. Portanto, fiquem bem e até uma próxima. Muito bem, muito obrigado. Deixei ali o meu e-mail para quem quiser. Um abraço, obrigado. Um abraço.